Em Mateus 18, 19 diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos, em meu nome eu estarei presente. Amém? Glorificado seja o nosso Deus. Em Mateus 24, 35 está escrito: passará os céus e a terra, minhas palavras não hão de passar. Amém? Abra a espada de fogo no livro de Atos, capítulo 12, a partir do versículo 5. Glorificado seja Deus. O poder da oração. A igreja tem que ter oração. A igreja tem que descer. Tem que se humilhar diante da majestade. Reconhecer os pecados. A igreja tem que estar em concerto com Deus. Porque o nosso Deus está às portas. Amém? Glorificado seja o nosso Salvador. Atos capítulo 12, a partir do versículo 5. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus, nosso Salvador. A Bíblia diz, no livro de Isaías 34, 16: buscai no livro do Senhor e lede, porque nenhuma e nem outra falhará. O que está escrito, está escrito. O que está determinado, vai acontecer. Glória a Deus. Amém? Vamos para a palavra. E Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Glorificado seja Deus. O que destrói o diabo é oração. Você pode fazer festa na igreja, banquete, mas o diabo não tem medo disso. Satanás tem medo de oração, porque a oração representa um coração quebrantado. Representa arrependimento. E através do arrependimento vem o perdão do Deus Todo-Poderoso. No livro de João, capítulo 8, 24, está escrito: disse ele para os fariseus: vós morrereis em vossos pecados se não crede que eu sou. Sou o quê? O Deus que liberta. Mas o homem deve reconhecer que é pecador e está em pecado. Amém? E quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo. Pedro estava dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam na prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na llaga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Ei, meu Deus! Aleluia! Ei, meu Deus! O povo de Deus não há prisão, não há nada que pode deter o povo de Deus. Glorificado seja o nosso Salvador. Desperta, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alpacas. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguiu, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriram por si mesmo. Que Deus poderoso! Oh, meu Deus, nos converta, Senhor. Aumenta a nossa fé, papai. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou das mãos de Herodes, e de tudo que o povo judeu esperava. Pois acertarem, meus amados irmãos, é uma palavra edificante, uma palavra rica, é uma palavra onde que vem aumentar nossa fé, igreja, porque hoje o povo, as igrejas não está mais, muitas das vezes, em constante oração, pastor Luiz. O povo está atrás de movimento, o povo está atrás de coisas que o homem inventa, mas a oração é a chave da vitória. Glorificado seja Deus. Oh, louvado seja Deus.
E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a sua mão sobre alguns das igrejas para o maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Mas eu quero te dizer que lá no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 4 e 5, quem vai ler a palavra? Quem vai ler? Quem vai ler a palavra? Está escrito: não temas aquele que mata o corpo, ele não pode fazer mais nada. Semelhante àquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Você vai nas igrejas por aí hoje em dia, meus amados irmãos, você não ouve mais palavra. Não. O homem inventa isso, inventa aquilo, inventa heresia. Leia, pastor Fernando. Mais menos a palavra está sendo desprezada, meus amados irmãos. Mas aqui não, vamos dar crédito para a palavra, porque a palavra nos purifica, a palavra nos justifica, e é a palavra que vai nos levar para o céu. Leia Lucas. Isso, 12, versículo 4 e 5. Digo vós, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Você está entendendo? Pode continuar. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Esse mesmo Deus. Lá no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16. Esse mesmo Deus que tem poder de lançar no inferno as almas. O mancebo disse: o mestre, que farei para entrar na vida? E ele disse: tu sabes os mandamentos. E ele disse: quais? Não matarás, não adulterarás. Tem muitos hoje em adultério, brincando com a palavra de Deus. Mas quero te dizer, meu amado irmão, porque tu deve orar, deve se consertar com Deus, porque o nosso Deus está voltando e Ele tem poder de lançar a alma no inferno. Aleluia, aleluia, meu Deus. O mancebo, em vez de: meu pai, muito obrigado, bom mestre, muito obrigado, ele se exaltou diante de Deus. Tudo isso já faço, o que me basta. Aleluia. Arrogante, muitos são arrogantes, não querem se jogar diante da majestade, diante do Deus Todo-Poderoso, e continuam em pecado. E vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias do asno. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o quatro, ou seja, tinha 2 cadeias que ele tinha que passar. Ele estava lá no fundo preso, entregando 4 aos termos de soldados, para que guardasse, querendo apresentar ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. Lá no livro de Lucas, capítulo 18, quem vai ler? Quem vai ler a palavra? Versículo 1, está escrito, ele falou a importância da oração. Pastor Fernando, leia o versículo 1, e a irmãzinha vai ler o versículo 7 e 8. Aqui é a palavra. Glorificado seja o nosso Salvador Jesus Cristo. Lucas 18, versículo 1, leia, homem. Disse-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Versículo 7 e 8, quem vai ler? Leia, pastor Fernando. 7 e 8? Isso. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. E quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Por que Deus está fazendo isso? Porque Deus não quer lançar as almas no inferno. O adultério continua sendo adultério. É maravilha de Deus. A prostituição continua sendo prostituição. O dever de orar, mas orar o quê? Como? Deus Todo-Poderoso, me livra desse laço, Senhor. Me livra, Senhor Deus. Eu não quero ir para aquele lugar de tormento, não. O homem deve se arrepender, porque se não se arrepender, vai para lá. Aleluia, aleluia, aleluia. Gosta de ler a palavra? Glorificado seja o nosso Salvador Jesus Cristo. Oh, glorificado.
E quando Herodes estava para fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardava diante da porta, guardava na prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão. Glorificado seja Deus. Tocando a Pedro na ilhaga, despertou dizendo, já vai abrindo Mateus 21, 18 até o 22, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, as algemas. E disse-lhe o anjo, cinge-te as tuas porcas. E ele o fez assim, e disse-lhe, lança às costas a tua carpa e segue-me. Glorificado seja Deus. Mateus 21, 18 a 22. Leia, homem de Deus. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, e os que estiverem no meio das cidades, saiam, e os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que amamentam naquele dia, porque haverá grande aperto na terra e a ira sobre este povo. Gostarei da palavra. Os irmãos já leram a manchete do jornal hoje, como está Israel, como está Jerusalém. Os irmãos já leram como está a situação lá. Os irmãos já se preocuparam em ver as notícias que está acontecendo ou lá no Oriente Médio? Então, a volta do Senhor está às portas. Glorificado seja Deus. Tudo está se cumprindo bem diante de nossos olhos. Amém? E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas opacas. E ele o fez assim, e disse-lhe, lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, seguiu, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que vinha alguma visão. Abra! Em 2 Coríntios 10, 4 e 5. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual lhe abriram por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo apartou-se dele. 2 Coríntios 10, 4, 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento e obediência de Cristo. As nossas armas não são carnais, mas espirituais. O que isso quer dizer? Orar, se arrepender. Mateus 21, 18, onde eu tinha mandado ler, está escrito, e de manhã voltando para a cidade teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folha, e disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, em verdade vos digo, que se tiver de fé e não duvidade, não só farei o que foi feito à figueira, mas até este monte disseste, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Versículo 22, preste atenção, fique ligado para não ler errado. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. A igreja estava intercedendo por Pedro. A igreja estava orando por Pedro. Pedro estava condenado à morte. Aquele rei Herodes, aquele maldito rei Herodes, tinha batido uma sentença para matar Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro era o homem de Deus. E a igreja estava orando por Pedro. Então Deus deu a vitória para Pedro. Aleluia, meu Deus. Ei!
Ezequias, fique ligado, igreja, entenda o que Deus está falando. Presta atenção para não ler errado. Lá no livro de Isaías 37, versículo 14, quem vai ler? Relata a história de um homem chamado Senequerubim. Aquele homem enviou uma carta para Ezequias, dizendo: tu sabe quem sou eu? Por onde eu ando, eu destruo, eu mato, eu faço as coisas que eu quero, e não há Deus que possa impedir o que eu vou fazer. Tu já leu a minha história, Ezequias? Ezequias fez o quê? Foi orar! Leia a palavra, Isaías 37, versículo 14 em diante. Fique ligado, não deboche da palavra, fique ligado! Recebendo por Ezequias a carta das mãos dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa do Senhor. E então Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus, e todos os reis da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os teus ouvidos, ouve, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, os quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Essa foi a oração de Senequerubim. Leia 36, 37 e 38 do mesmo capítulo. Leia. Podemos ver que Deus destruiu aquele rei maldito, aquele rei que queria destruir o povo de Deus. Mas o rei Ezequias fez o quê? Foi orar. Oh Deus Todo-Poderoso, Deus Criador do céu e da terra, Pai, tu tem ouvido o que aquele homem falou, o que Senequerubim falou, a afronta que ele fez a tu, oh Deus vivo, Deus verdadeiro. Muitos hoje estão no erro, estão no pecado, em vez de se arrepender, volta atrás, não, joga para debaixo do tapete e continua achando que Deus não está vendo. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos sírios 185 mil deles. Então, quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos eles eram corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, retirou-se e voltou e habitar em Nínive. E sucedeu que, estando ele sentado na casa de Nínive, o seu Deus, Adrameleque, Ceserezer, seus filhos o feriram a espada e escaparam para a terra de Ararat. Adão, seu filho, reinou em seu lugar. Gostaria da palavra. Deus está deixando claro, meus amados irmãos, a importância da oração. O povo não quer orar, o povo não quer se jogar nos pés do Eterno. Veja, Senequerubim era um homem assassino, mau. Os irmãos conhecem a história, mas quando Ezequias recebeu a carta, o que ele fez? Ele foi orar, ele foi: Senhor, perdoa meus pecados, meu Deus, purifica a minha alma. Tu sabe que eu tenho andado nos teus caminhos, tu sabe que eu tenho guardado as tuas palavras, e esse mesmo Deus está aqui hoje. Aleluia. É o poder da oração. Se ele não tivesse orado, se ele não tivesse buscado, tinha perdido a guerra. Tinha mesmo, tinha. Aleluia. Glorificado seja o nosso Salvador Jesus Cristo. Como está entendendo a palavra? Como está entendendo? E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhe abriu por si mesmo. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Glorificado seja Deus. Pedro tornando, abre 34 de Salmos, e Pedro tornando assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou das mãos de Heroide. Glorificado seja o nosso Salvador Jesus Cristo, e de tudo que o povo judeu esperava. Salmos 34, versículo 4 até o 9. Quem vai ler a palavra de Deus? Quem vai ler? Leia! Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores.
olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livres. O anjo do Senhor acampa, ele estava acampado do lado de Pedro. Pedro estava despreocupado, ele estava dormindo, porque ele sabia que tem um Deus todo-poderoso que não dorme, que zela pelo seu povo. Ei, nós estamos. Leia a palavra, aqui é a palavra, leia a palavra em Salmos 35, versículo 15, quem vai ler? Papai diz, não toque nos meus ungidos, os meus profetas não fazem mal. Ei, Tiago está com Deus e Herodes está no inferno. Aleluia! Salmo 105. Aqui é a palavra, meu amado. Aqui não tem conversa, aqui não tem enrolação. Não deboche da palavra. Em 2 Crônicas 16:9 diz que os olhos do Eterno passam por toda a terra, olhando o coração dos perfeitos e dos imperfeitos, dos hipócritas e daqueles que se arrependem e buscam Deus em oração. 105 o quê? 15. Leia. Não toqueis dos meus ungidos e não maltratei dos meus profetas. Tiago está com Deus, Herodes está no inferno. Aleluia, Jesus. Não toque nos meus ungidos. Deus tem os seus propósitos. Deus tem suas maneiras de trabalhar. Deus permitiu, mas Tiago está com Deus. Verdade. Como está entendendo a palavra? Receba! Glorificado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, Herodes, e de tudo que o povo do judeu esperava. Glorificado seja Deus. Considerando ele, isto foi a casa de Maria, a mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam, ó Senhor da glória, me livra do adultério, me livra da prostituição, me livra dos falsos profetas, Senhor. Me dá um coração quebrantado, meu Deus. Faz milagre no meio deste povo, para quebrar a hipocrisia deste povo, para esse povo se converter, para poder não ir para o inferno. Glória a Deus. Aqui é diferente, né, irmão? Aqui é palavra santa e verdadeira e pura. Glória a Deus. Glorificado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu ao encontro. Leia em Daniel capítulo 10 e 11, 6, 10 e 11. Leia. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. A importância da oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. Será que nós estamos orando? Será que nós estamos buscando esse Deus Todo-Poderoso? Será que a igreja está se convertendo a Deus? Papai está usando a palavra para alertar, para abrir os olhos do povo. Eita glória. Daniel o quê? 6, 10, 11. 6, 10 ou é 10, 6? Isso. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. O seu corpo não sei não. É 6 e 10. É 6, 10. 6 e 10, 11, legal. 6 e 10 e 11. Glória a Deus, 6 aqui. Glória a Deus, aleluia. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes o costumava fazer. E os irmãos sabem que Daniel foi jogado na cova dos leões. E os irmãos sabem que os leões serviu de travesseiro para o Daniel. Glória a Deus. Daniel foi dormir em cima dos leões. O Deus Todo-Poderoso, que está lá em Salmos 34, versículo 7, está escrito: o anjo do Senhor acampa ao redor do seu povo, para levar o seu povo da morte, das prisões e do inferno. Aleluia, aleluia, aleluia.
Não é falso profeta que vai te livrar. Não é heresia. Não. É a palavra. Abra a irmãzinha em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, 2, 3 e 4. Aqui é a palavra santa e verdadeira. Está escrito: pregue minha palavra, exorte, repreenda, mas pregue minha palavra, porque vai ser como eu determinei. Vai ser assim como está escrito. Aleluia. 2 Timóteo. Isso. 4, 1, 2, 3. Leia. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão dos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Por que papai está abrindo nossos olhos? Ore, meu povo. Me busque, meu povo. Olhe, não olhe para os falsos profetas. Não olhe para a heresia. O mundo está se perdendo no pecado. É adultério, é prostituição, é morte. Ei, nessa semana são as notícias onde que os crentes da congregação cristã matou seus próprios filhos. Cadê Deus? Glorificado seja o nosso Salvador Jesus Cristo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Aqui o crente tem que se converter. Se ele não se converter, ele vai para o inferno sabendo por que foi. Aleluia! Não esteja inquieto por coisa alguma. Eu estou em Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7. Não esteja inquieto por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e suplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Gosta lendo a palavra? Gosta lendo? Oração, vamos estar sempre em oração, orando ao Deus Todo-Poderoso, orando, porque Satanás tem as artimanhas dele, Satanás tem as armadilhas dele. Ele não quer saber quantos anéis tu tem no dedo, ele não quer saber se tu é doutor, ele não quer saber se tu conhece a Bíblia toda, ele quer saber se tu é mentiroso. Gosta lendo a palavra? Gosta lendo? Porque se tu for mentiroso, ele vai se andar. Ei, lá em Efésios capítulo 4, 27 está escrito: não tens lugar o diabo, porque se der, ele vai entrar. Igrejas que eram santas, igrejas que guardavam a doutrina aí, estão perdendo a guerra, perdendo a doutrina, estão perdendo tudo. Sabe por quê? Porque deixou o Satanás entrar. Era igreja de oração, era um povo de oração, era um povo de doutrina. Deixou o diabo entrar, pastor. Gosta de ler a palavra? Gosta de ler a palavra? Glorifica o nome santo do Senhor Deus Todo-Poderoso. E disse-lhe: está lá fora. E disse-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E dizia: é o seu anjo. Eles pensavam que era o anjo de Pedro, porque a bênção era muito grande. Eles não estavam acreditando que era Pedro, estava lá fora batendo na porta para entrar. Tinha matado Pedro e era a alma de Pedro. Né? Eles não estavam acreditando, pastor. Porque Pedro estava condenado. Herodes, ele mandava matar. Herodes, ele dava ordem. Ele decidia quem ia viver e quem ia morrer. E Pedro batendo na porta: abre, abre. É horário para pedir ele de volta e não estava acreditando. Glória a Deus! E disse-lhe: está fora. Glorificado seja Deus. Mas Pedro perseverava em bater. Quando abriam e viram-se que era ele mesmo. Abra em Isaías 34, 12, 13, 14. Amém? E acenando-lhe ele com a mão para que se calasse, contou-lhe como o Senhor tirará da prisão. E disse: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu a outro lugar. Sendo já o dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Isaías 37, 14 e 20. Glorificado seja a Deus. Isaías 43, versículo 12, 13. Leia, homem de Deus. Oh, aleluia. Não, Isaías 43. Glorificado seja Deus. Aleluia.
Santo Deus de Israel. Deus está neste lugar. Deus está aqui neste lugar. Deus vai dar vitória para a igreja Porta das Ovelhas, porque o nosso Deus é bom, nosso Deus é maravilhoso. Isaías 43, 12, 13 e 14, leia. Eu anunciei, salvei e o fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? Glorificado seja Deus. Isaías 45, versículo 2. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou Deus Todo-Poderoso, sou Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor de meu povo, meu servo Jacó, e de Israel. Glorificado seja Deus. Versículo 5, eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus, eu te exigirei, ainda que tu me não conheça, para que se saiba desde o nascente do sol, desde o poente fora de mim, não há outro, eu sou o Senhor e não há outro, eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Aleluia! Deus permitiu Pedro ser preso, mas Deus não permitiu tocar em Pedro. Deus muitas vezes permite nós passar pela luta, mas a nossa vitória já está determinada. Glória a Deus, aleluia. A nossa vitória já está determinada. Glória a Deus. Oh, glória, glória, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Já vamos encerrar. E quando Herodes procurou, não achou. Oh, glorificado seja Deus, os guardas mandou, o justiça mandou matar os guardas. Glorificado seja Deus, aleluia. Vamos resumir, porque as horas não nos esperam. Vamos resumir, versículo 23. E no mesmo instante feriu um anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou. Herodes foi comido por bicho. Cadê Herodes? Cadê o rei Herodes? Cadê que mandou matar Tiago? Cadê? Salmo 115, versículo 1, 2, 3 e 4. Quem vai ler para encerrar? Quem vai ler? Se a igreja não lê, eu vou ler, mas vai ser lido. Vai ser lido sim. Vai ser lido. Salmo 115, versículo 1, 2, 3. Não a nós, ó Senhor, não porfiar, não a nós mais o teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade, porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu, fazendo tudo que lhe é apraz. Glória a Deus. Fazendo tudo que possa exaltar o nome do Eterno. Amém? As horas são passadas, não nos espera mais. Nós vamos ficar com essa palavra que se encontra em Atos capítulo 12, amém? A partir do versículo 1, a linda história do nosso irmão Pedro, onde que Herodes ordenou que ele fosse preso, foi lançado na prisão, mas Pedro não pereceu. Verdade. Deus deu a vitória para Pedro, e Deus vai dar a vitória para a igreja aqui esta noite. Que crê, recebe em nome de Jesus Cristo, e essa responsabilidade no Jesus Cristo, nós chamamos o nosso Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, palavra maravilhosa, né, irmão? Vamos ver essa palavra, e tem gente que diz, eu não entendi a palavra, porque o presbítero foi em vários lugares, mas eu vou ter que dizer que todos os lugares que ele foi para falar da oração, que isso aconteceu por causa da oração. Então, ele trouxe referência de acordo com o acontecimento. Você não entende. Não, mas o presidente foi lá, ele foi dar exemplo, que é com oração que a vitória acontece. Eu estou explicando isso para os irmãos que, às vezes, dentro da igreja, não entendem a palavra. Não entendi a palavra. Então, me falta conhecimento espiritual. Porque a palavra foi direcionada. O assunto ele pegou, mas ele deu exemplo do assunto que ele está falando. Tudo foi baseado dentro do assunto que ele está falando. Estou falando aqui,
Porque tem gente que ouve a palavra e diz que não entende. Então está faltando conhecimento. Você entende o que é da cara ou do reino de Deus? Porque quem entende do reino de Deus, essa palavra está bem explicada, bem inspirada, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, que Deus abençoe nós aqui no ouvido da palavra de Deus. Para depois os irmãos falar, não entendi o que o presidente Rogério pregou. Não fala isso, que eu não sei falar isso, está dizendo que você é um ignorante espiritualmente. Você precisa se converter e fazer mais conhecimento da palavra de Deus para você. Não está falando bobeira. Porque se fosse da carne, você entendia. Aí quando é espiritual profundo, porque tem que entender a profundidade da palavra. Tá? Isso foi explicado. Em nome de Jesus. Que Deus continue usando o presbítero, toda a questão, no nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos agradecer o Senhor por essa palavra. Que os ouvintes que estão nos assistindo também, Deus abençoe, dê entendimento, dê conhecimento da palavra de Deus. E que essa igreja e todas as igrejas do mundo inteiro possam estar pregando a palavra de Deus verdadeira. Porque a palavra de Deus não tem que ser só na porta das ovelhas, tem que ser em toda a igreja. Todo mundo que é responsável, que cuida da igreja, leve a palavra para a sua igreja, leve o conhecimento, leve a verdade, que as coisas vão mudar. É isso que o Senhor quer. O Senhor não quer que só quer que pregue, Ele quer que o mundo inteiro pregue a verdade e desvie e mude a situação. Nós não queremos, nós não estamos dizendo que é só nós que pregue, nós estamos despertando nessa noite para que alguém siga os exemplos da verdade da palavra de Deus. Porque Jesus, quando ele levantou Pedro para ser o primeiro pastor, era para seguir o exemplo de lá até o dia de hoje. Mas por que mudou? Mudou por causa do dinheiro, mudou por causa que tem gente que não quer pregar a verdade, quer ter multidão, quer ter gente na igreja. E não adianta você estar com a igreja lotada de gente, mas gente que não está preparada para morar no céu. Então não adianta. A igreja fica todo mundo porque não tem conhecimento da palavra. Então aqui é para você ter conhecimento da salvação e dos acontecimentos que aconteceu no início do Evangelho. Amém? Deus abençoe e abra o entendimento de todos nós. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Leva nós a nossa caminhação do Teu Espírito Santo de Deus, Pai. Cobre nós com o Teu manto sagrado e dê conhecimento às nossas vidas através do Seu Espírito Santo. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós e todos digam amém. Que a paz seja com a amada igreja em nome de Jesus Cristo. É isso mesmo. Toda mensagem, ela corre a Bíblia quase toda, porque às vezes não fala de isso, porque a Bíblia a gente não lembra, mas a gente prega Deus que sabe. E a referência faz parte da mensagem. Vai, senhor. Vai, senhor. Deus glorificado. Não, eu não tenho que passar a mexer nisso, não é falando? Não, é isso, dá uma coisa. Ô, meu irmão, obrigado. Você quiser vir, É no sábado que a gente sempre